Bem, gostaria de pedir para que vocês se sentassem, por favor. Vamos meditar na palavra de Deus. Já estamos aí no final do ano, já acabou o ano, já é Natal, daqui a pouco já é Natal, e aí já vira o ano e a gente já está aí desesperado porque o tempo está passando cada vez mais rápido. Mas esse mês nós estamos começando, hoje é o primeiro dia do mês, e nós estamos começando um novo tema, que é a igreja e o seu reflexo na sociedade. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 12. Filipenses 2, versículo 12. Obrigado pela água, Marina. Deus abençoe. Filipenses 2, versículo 12, que está escrito assim: Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Vamos orar? Senhor, eu gostaria de te apresentar mais uma vez, Pai, esse momento da palavra. Nós estamos aqui para aprender de Ti. E a Tua palavra é a verdade, Senhor. Nós cremos que ela é completa, que ela é eficaz e que ela nos transforma. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos para que o Senhor fale mais uma vez conosco, que esta manhã seja uma manhã de restauração, seja uma manhã de cura, seja uma manhã de libertação para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela palavra dEle que nós acabamos de ler. Aleluia. A igreja e o seu reflexo na sociedade. O que a igreja tem que refletir para a sociedade? É simples: Jesus. A palavra diz que a igreja é o corpo de Cristo. E assim como o nosso corpo é guiado pela cabeça, né, pelo nosso cérebro, por aquilo que dá os comandos para tudo que a gente vai fazer, para tudo que o nosso corpo vai fazer. E é interessante que o nosso corpo funciona em uma ordem. O nosso corpo não é desordenado. Então, a minha mão, ela está obedecendo aos meus comandos. Os meus pés estão obedecendo aos meus comandos. Não tem como o pé fazer uma coisa e querer ir para algum lugar, a mão para outro. Não, Deus já criou o corpo de um jeito perfeito. Tudo funciona ordenado, orquestrado pela nossa cabeça, pelo nosso cérebro. E a palavra compara a igreja como o corpo de Cristo. Na Bíblia nós vemos comparação da igreja de muitas formas. A noiva de Cristo, enfim, muitas coisas. E uma delas que eu acho interessante é o corpo de Cristo. E por que é interessante a gente entender a igreja como o corpo de Cristo? Porque a Bíblia diz que Jesus é o cabeça, ou seja, Ele é o comandante, Ele é o cérebro, Ele é aquele que dá a ordem para a igreja. E quando nós pensamos em igreja como corpo de Cristo, nós pensamos na igreja andando aqui na terra, representando Cristo. Então, você que é igreja, nós que somos igreja, nós somos os pés de Jesus aqui na terra, amém? Nós somos as mãos de Jesus aqui na terra. Tudo que nós fazemos para as pessoas lá fora é o próprio Jesus fazendo. Quando você vai visitar alguém que não conhece Jesus, essa pessoa está recebendo o próprio Jesus na casa dela. Vocês creem nisso? Porque nós somos o corpo de Jesus. E
é como eu falei, funciona em ordem. Deus criou o nosso corpo físico em uma ordem. Então não tem como a minha cabeça funcionar de uma coisa e o meu corpo funcionar de outra coisa. Quando isso acontece é porque a pessoa está em desordem, tem alguma coisa errada na saúde dessa pessoa. E Jesus é o cabeça da igreja. E quando nós andamos pela sociedade, nós estamos levando o próprio Jesus. E aí a pergunta vem: como é que as pessoas conseguem enxergar Jesus em nós? Como é que a gente pode ser um bom corpo comandado por Jesus? Como é que a gente pode ser um bom representante de Jesus? E aqui eu coloquei alguns passos básicos com referência nesse texto de Filipenses 2, que nós podemos mostrar Jesus para as pessoas. Então, nós lemos aqui em Filipenses 2 e pegamos algumas chaves. Primeiro, no versículo 12, se você tiver com a sua Bíblia aberta, vai acompanhando o que eu estou dizendo, por favor. No versículo 12, nesse versículo lá embaixo está escrito: desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Esse é o primeiro passo para o mundo ver Jesus em nós. O novo convertido, ele é como um bebê. Um bebê nasce, e aí os anos vão passando, e aí eu gostaria que vocês entrassem comigo nessa ilustração. Quando nós nascemos, nós somos um bebê, e a gente vai crescendo, e a gente vai vivendo coisas de acordo com a nossa idade. Quando eu tinha alguns meses de vida, eu era totalmente dependente dos meus pais. Eu não tinha autonomia, eu não sabia viver, eu não tinha como eu fazer alguma coisa por mim mesmo. Só que a minha idade foi avançando. Quando eu cheguei lá nos meus 5 anos, eu já conseguia fazer algumas coisas sozinho. Eu já não dependia tanto da minha mãe. Eu já conseguia comer sozinho, eu já conseguia ir no banheiro sozinho, eu já conseguia tomar banho sozinho. Quando eu fui avançando mais, cheguei nos 10 anos, as minhas responsabilidades aumentaram. E aí você vai vendo aí na sua vida também, porque eu tenho certeza que isso acontece com todos. Chega nos 15, na adolescência, tem outras responsabilidades, você vive de outra forma. Chega nos 20 anos, meu Deus, aí você já está trabalhando, aí você já está estudando, já está procurando uma faculdade para fazer, já está desesperado, porque você precisa construir seu futuro. Quando você chega nos 30 anos, essa responsabilidade aumenta mais. Alguns já estão casados, alguns já estão com filhos, alguns já estão vivendo com responsabilidades assim absurdas, são donos de empresa. Quando chega nos 40, a pessoa já está ali quase na metade da vida, já está bem experiente, já é uma pessoa madura, já é uma pessoa sábia. Quando chega nos 50, aí já é mais experiente ainda. Chega nos 60, já tem o respeito mais das pessoas, todo mundo já vê como uma pessoa mais experiente, mais sábia. Chega nos 70 ainda mais, 80, 90, e tem alguns que chegam até 100, uma saúde abençoada, né? Eu espero chegar lá até 100 também. E o que eu quero dizer com isso? A Bíblia diz aqui para nós desenvolvermos a nossa salvação. A nossa salvação é uma vida com Cristo. A partir do momento que você aceita Jesus, você nasce de novo. Você é um bebê na fé. Você pode ser um adulto já, pode ter seus 30, 40 anos, mas você aceitou Jesus, você nasceu de novo, você é um bebê na fé. O que é desenvolver a salvação? É você entender que os anos vão passando e você precisa viver mais intensamente para Deus. Responsabilidades espirituais são dadas a você. Então, você tem 1 ano de crente, você ainda é um bebê. Quando você tem 1 ano de fé, 1 ano de vida, aliás, no seu corpo físico, você é uma criança ainda, muito dependente dos pais. Com 1 ano de crente, você também é dependente do seu pastor, você é dependente dos seus líderes, você é dependente daqueles irmãos que já têm mais tempo de igreja, porque eles são mais experientes. Aí você pede oração, você quer receber coisas de Deus, glória a Deus, e Deus é misericordioso, Ele dá bênçãos para você, porque Ele entende que você ainda não amadureceu na sua fé. Mas os anos vão passando, e não é normal você continuar vivendo como se tivesse 1 ano de fé. Quem está comigo aqui na palavra? Vocês estão entendendo? Não é normal um crente de 20 anos viver como se tivesse 1 ano de fé ainda.
E aí nós vemos na Bíblia Paulo dando algumas instruções para a gente. Primeiro, 1 Coríntios 3, versículo 11, ele diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, é um desenvolvimento da idade aqui. Desisti das coisas próprias de menino. Gente, eu tenho 28 anos. Vocês achariam normal se eu chegasse aqui na igreja com um carrinho e ficasse aqui em cima do púlpito brincando com as crianças com um carrinho, para lá e para cá, toda hora assim? Vocês iam olhar para mim e falar: nossa, esse filho do pastor é estranho. Porque não condiz com a minha idade. E muitas vezes nós estamos vivendo a fé não condizente com a idade espiritual que nós temos. Nós já deveríamos ser mestres. Muitos de nós já deveríamos estar ensinando as pessoas. Nós não deveríamos estar pedindo oração para pastor. Nós não deveríamos estar pedindo oração para o irmão do lado. Nós não deveríamos viver nessa dependência. Nós já deveríamos ser mestres. Nós já deveríamos ser maduros espirituais. E muitas vezes a gente fica escorando no outro que está do lado, porque não desenvolvemos a nossa fé. E isso é uma deficiência espiritual. E aí, como que você desenvolve essa fé então? Como é que você cresce espiritualmente? Você vai para uma idade espiritual mais avançada? É simples. Leitura da palavra. A Bíblia te faz amadurecer espiritualmente. A Bíblia faz você crescer espiritualmente. Eu fico muito admirado quando eu vejo às vezes alguns líderes aqui da igreja contando experiências espirituais. Por exemplo, a Marta. A Marta tem muita experiência com visões e com revelações. Meus pais também. Mas eu fico muito assim: Senhor, eu quero viver isso também. Porque quando um crente conta esses testemunhos, ele está dizendo assim: eu vivo uma vida com Deus de uma tal forma. Talvez ela não fale com essas palavras, mas quando ela fala assim: Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo, Deus me deu uma visão, Deus me deu uma palavra, automaticamente ela está dizendo assim: eu tenho uma intimidade com Deus de uma tal forma que Ele me mostra as coisas, Ele não tem segredos comigo, Ele não me trata como uma criança na fé, Ele me trata como um adulto. E um adulto, ele pode entregar responsabilidades. Muitas vezes Deus não entrega responsabilidades para os seus filhos, porque seus filhos não estão preparados para viver. Deus lá do seu trono, Ele olha para nós, olha para o nosso coração e nos enxerga como bebês. E aí talvez Ele fale: como é que eu vou entregar uma liderança para um bebê na fé ainda? Eu, como adulto, eu não posso ser irresponsável de entregar um carro na mão de uma criança. Ô Cleiton, você vai entregar seu carro na mão da Giovana para ela dirigir? Deus olha para a gente da mesma forma, gente. E não importa quanto tempo de crente você tem, se o Senhor não olhar para você e não ver um adulto na fé, Ele não vai te entregar responsabilidades maior do que você pode suportar, porque você ainda é visto por Ele como uma criança na fé, você ainda não mergulhou fundo na presença dEle, você não sabe viver responsabilidades profundas com Deus, e aí Deus não vai entregar essa responsabilidade para você. E Paulo é muito claro quando ele diz: quando eu cresci, eu deixei as coisas próprias de menino. Então quer dizer que eu não posso mais pedir oração para o meu pastor? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não pode viver, depois de tanto tempo de crente, tão dependente dos outros ainda, para você ser constante com Deus, para você ter uma vida de oração, para você ser curado, para você ter fé. Meus irmãos, ano após ano, a nossa fé tem que crescer, ela não tem que estagnar, ela tem que crescer. Ela tem que ser maior do que anos atrás que você viveu com Cristo. E as suas experiências têm que ser experiências cada vez mais profundas. E aí nós vemos aqui, em Hebreus 5, que está escrito assim, versículo 11. A respeito de muitos a dizer coisas difíceis de... A esse respeito, temos muitas coisas difíceis a dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, pois quando já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine coisas principais, são as coisas básicas da fé. Dos oráculos de Deus, passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. E aí isso diz muito para a gente. Tem cristão que não consegue ouvir uma palavra mais dura de Deus,
porque ela ainda está como um bebê. Um bebê não consegue comer uma feijoada, gente. Dá uma feijoada para um bebê que ele vai passar mal. É a mesma coisa muitos de nós. A gente não está preparado para ouvir coisas que a Bíblia é muito clara. E quando a gente ouve, e às vezes a gente se escandaliza, isso já mostra o nosso nível de maturidade com Deus. E por que isso tem a ver com a sociedade? Eu dei uma passada aqui falando sobre maturidade espiritual, e vocês talvez ficam me perguntando, mas o que isso tem a ver com o tema? Hoje em dia nós estamos vendo muitos escândalos, estamos vendo muita coisa que está escandalizando o mundo. É crente que rouba, é crente que conta as mentiras. Muitas vezes nós passamos pela internet e nós vemos aquelas igrejas meio estranhas, que o cara fica rodando com um manto branco. Quem já viu isso na internet? Eu achei isso esquisitíssimo. O cara fica rodando com um manto branco, e um monte de gente rodando dentro da igreja, e a gente fica, gente, que é isso? O que está acontecendo? São crentes que alguns, não vão dizer todos, mas alguns que realmente conheceram a Jesus, mas não desenvolveram a fé deles. Eles ainda são como crianças, eles ainda vivem no mundo de fantasia. E, gente, evangelho não é fantasia, evangelho é uma realidade. Então, isso reflete no mundo. Um crente que não amadurece, ele vai chegar no mundo, vai falar besteira, vai condenar todo mundo para o inferno. Vai chegar assim, vai falar, você é pecador, você é sujo, você é impuro, você vai para o inferno, viu? Cuidado. Esse é um reflexo de um crente que não está amadurecido na fé. Ele acha que todo mundo é errado e ele é certo. Quando nós entramos na Bíblia, nós vemos Jesus, o nosso reflexo de homem espiritual perfeito, um adulto na fé, e Jesus nunca condenou ninguém. Ele sempre ajudou as pessoas, ele sempre curou as pessoas, e quando as pessoas se encontravam em pecado, Jesus nem perdia tempo com esse tema. Ele só falava assim, filho, vai e não peques mais, vá e cuidado para que não te ocorra coisa pior. Jesus não ficava falando assim, tem um fogo no inferno, cuidado porque isso, porque aquilo, não. Sabe quando Jesus se referiu ao inferno, quando Jesus falou das coisas mais profundas na Bíblia, foi para quem ele confiava mais, e não para as pessoas que precisavam ouvir do amor dele, porque eles precisam nascer de novo, eles vão entrar nessa fase de nascer de novo, e vocês como filhos de Deus, eu como faço parte do corpo de Cristo, quando nós andamos por aí fora, nós levamos o próprio Jesus, as pessoas enxergam o próprio Jesus em nós. E é por isso que muitas pessoas na sociedade não querem entrar na igreja, porque eles olham para nós e muitas vezes vê crentes muito rígidos. Gente, vocês já viram crente julgando as pessoas? É um julgamento muito duro, muito severo. Às vezes nem o mundo faz isso, e o crente, ele julga de uma forma muito dura. Não cabe a nós julgar o mundo, não cabe a nós julgar as pessoas. Deixa para que Deus faça isso. Nós temos que levar o evangelho. E aí você vai ver as pessoas começarem a ter mais vontade de vir à igreja, porque não vão ver crentes que são religiosos, duros e sem amor. Não, eles vão ver Jesus em nós, e aí eles vão ter sede e fome por essa presença que nós experimentamos. Amém? E o segundo passo para nós, para um mundo ver Jesus em nós, é sermos submissos a Deus e à ordem da igreja de Cristo. Deixa eu só separar as folhas aqui, porque o versículo está na primeira parte. O segundo passo para um mundo ver nós, para ver Jesus em nós, é sermos submissos a Deus e à ordem da igreja. Quando nós lemos aqui em Filipenses 2, nós vemos que Paulo elogiou os filipenses pela obediência, e até mesmo na sua ausência. O que isso quer dizer para nós? O que isso nos ensina? Primeiro, que esses irmãos, os filipenses, eles não viviam de aparência, porque muitas vezes a gente faz isso, a gente vive de aparência. Quando nós estamos perto de algum irmão que vem na mesma congregação que a gente, que está junto com a gente, nós somos santos,
amáveis, pacientes. Quando nós estamos fora dessa realidade, nós somos outra pessoa. E Paulo enxergou nos Filipenses algo bom. Ele está dizendo assim: parabéns, porque vocês são obedientes a mim como líder de vocês e ao Senhor como o grande líder de todos nós, na minha presença, mas também na minha ausência. E isso diz sobre caráter. Será que o mundo está olhando para nós e está vendo caráter, um bom caráter, ou está vendo um caráter deficiente? Nós temos que tomar cuidado com isso. Um cristão que aprendeu a ser submisso, ele anda pelo caminho da humildade e da sujeição a Deus. E você quer tirar a prova se você é humilde e submisso a Deus? É primeiro, como você resolve seus conflitos. Quando você é confrontado lá fora com alguma coisa, com alguma injustiça, quando você é confrontado de alguma forma, como que você resolve seus conflitos? Você resolve de uma forma pacífica, ou você já quer meter a mão na cara de todo mundo? Porque um cristão, ele tem que saber se controlar. O padrão do mundo é sair xingando todo mundo. Sair xingando todo mundo, falando mal de todo mundo. Ah, porque eu não quero mais saber disso, minha família é um lixo, minha família não presta. Um cristão não. Um cristão, ele engole seco, sim. Ah, meu Deus, sério? Sim, um cristão engole a seco e ele deixa Deus trabalhar no lugar dele. Um cristão, ele tem que tomar cuidado com a forma como ele fala, porque o mundo está vendo a gente. Um cristão tem que tomar cuidado para não soltar palavras que vão ofender os outros. Um cristão, ele pode falar a verdade? Ele pode ser sincero? Claro, nós temos que ser sincero, mas o cristão, ele tem a forma certa de falar. Um cristão, ele não vai ofender o irmão, não, a sociedade, muito menos os irmãos, né? Um cristão, ele não vai xingar. Um cristão, ele não vai, vou meter a mão na sua cara. Não, gente, isso é padrão do mundo. Um cristão, ele sabe resolver os seus conflitos de forma pacífica. Mas isso é muito difícil. Nosso pastor já deu uma dica uma vez aqui. Se você é uma pessoa muito, muito estourada e você sabe que você vai acabar dando na cara da pessoa, não resolve na hora. Vai pensar, vai para sua casa. Se você é casado, conversa com o seu cônjuge. Amor, olha o que aconteceu. Eu fiquei com muita vontade de dar na cara daquela pessoa. Ela brigou comigo no trabalho, ele me fechou no trânsito. Deixa aí seu cônjuge, que vai ser sábio também, te acalmar, te falar: ô meu filho, calma, vamos aqui tomar um chazinho comigo, vamos aqui tomar um cafezinho, vamos se acalmar. No outro dia você já está com a cabeça mais fria. Aí você vai chegar naquela pessoa, né, se caso tiver que resolver aquele conflito, conversa, fala: se tiver que pedir perdão, porque muitas vezes a gente erra também, tá, gente? O cristão erra. Não estamos glorificados ainda, então nós erramos. E não somos anjos, então não tem como a gente não errar aqui na terra. Chega na pessoa, pede perdão se você errou e resolve aquele conflito de forma pacífica, igual Jesus resolvia. Amém? Então aqui Paulo ainda diz assim: façam tudo sem murmurações e sem discussões, que isso está no versículo 14 de Filipenses 2. Ou seja, o mundo olha para nós e fica vendo. Será que o Jesus que ele prega é tão poderoso assim mesmo? Se você é uma pessoa que murmura demais, levando o nome de Jesus, você já mostra para o mundo que não. Ou que você não confia em Jesus, ou você está passando a mensagem errada sobre Jesus. Porque se você é um crente que reclama demais, o mundo vai olhar assim: para que eu vou seguir Jesus se aquela pessoa vive reclamando? A minha vida parece estar bem melhor. E Paulo ainda diz: sem murmurações e sem discussões. Gente, o cristão, à medida que ele vai desenvolvendo a fé dele, ele também aprende que ele não tem que resolver tudo sozinho. Às vezes a gente abraça demais o mundo, abraça tudo que está ao nosso redor, e a gente esquece que nós temos um Deus que trabalha ao nosso favor. Então, um cristão, ele tem que saber confiar em Deus. Nem sempre você tem que falar, nem sempre você tem que chegar na hora e resolver. Não, às vezes Deus está trabalhando, então a gente não pode atrapalhar o trabalhar de Deus. Amém?
A outra forma de um mundo ver Cristo em nós é não dar motivos para sermos repreendidos pelo mundo. No versículo 15 de Filipenses 2, leia aí comigo, está escrito assim: para que sejam irrepreensíveis, puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Paulo fala de 3 coisas aqui. Primeiro, repita bem forte comigo: irrepreensível, puros e inculpáveis. O mundo tem que olhar para nós e tem que ver essas 3 qualidades. Irrepreensíveis, você não tem que chegar lá fora e ficar dando motivo para o mundo te repreender. É muito humilhante, é muito ruim, é uma situação muito desconfortável para a gente, quando a gente tem que ser exemplo, e a gente chega diante de alguém que nem é exemplo e fala assim: nossa, mas vamos fazer direito isso aí? Nós temos que chegar diante do mundo e temos que ser irrepreensíveis. Temos que ter uma conduta tão certa e tão sábia, tão moldada por Deus, que o mundo nem precise dar alguma ralada em nós. Amém? Puros. A palavra já diz tudo que nós temos que ser. Puros. Nós temos que ter pureza de pensamento, nós temos que ter pureza nas nossas ações, nós temos que ter pureza em tudo que nós vamos fazer. E inculpáveis. Essa palavra inculpáveis quer dizer assim: você não pode dar motivo para ser culpado de alguma coisa. E agora você tem que tomar cuidado para que você não erre, para que você não cometa algum pecado diante do mundo, para que o mundo te aponte o dedo e fale: você é culpado. Não, você tem que se encontrar diante do mundo como inculpável, assim como Jesus foi. Jesus foi tão inculpável, ele não tinha culpa de nada, que ele morreu na cruz, crucificaram Jesus por causa de injustiças, de difamações que soltaram contra ele, mas não porque acharam erro em Jesus. Olha que interessante. Será que o mundo está vendo o corpo de Cristo dessa forma? Nós temos que ser inculpáveis diante do mundo. E no meio de uma geração pervertida e corrupta. Agora, não é difícil isso? Porque o mundo é pervertido e corrupto. Como é que nós vamos nos encontrar inculpáveis diante deles? Nós vamos ver aqui. O quarto motivo, a quarta forma como o mundo pode ver Jesus em nós é preservando a palavra dentro de nós. Primeiro, o corpo de Cristo, os filhos de Deus, tem que estar com o evangelho na ponta da língua. E aí eu te desafio a você pensar junto comigo. Se um não crente chegar para você e te perguntar assim: qual é o motivo da sua salvação? Qual é o motivo dessa esperança que você tanto fala? O que você vai responder para ele? Ou você vai ficar gaguejando? Não sei. Não sei. O pastor falou: quem quer aceitar Jesus? Eu quero. Não, esse não é o motivo da sua esperança. Lá em 1 Pedro 3, versículo 15, está escrito assim: pelo contrário, santifiquem a Cristo no seu coração, estando sempre preparados para responder a quem pedir a razão da esperança que vocês têm. O nome da sua esperança não é Shalom. O nome da sua esperança não é Comunidade Evangélica Shalom, não é Igreja Presbiteriana, não é Igreja da Graça. O nome da sua esperança da eternidade não é a universal, não é a mundial. O nome da sua esperança é Jesus Cristo. E aí, como é que você vai responder diante do mundo? Gente, é fácil. O evangelho é simples. Quando alguém chegar para você e perguntar: qual é a razão da sua esperança? Eu preciso entender o que é o evangelho. João 3,16. Vamos dizer todos juntos? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a razão da sua esperança.
E aí eu já te dei um caminho aqui. Se você não sabia o que dizer para o mundo quando eles te pedirem a razão da sua esperança, você já tem esse versículo simples, que a maioria dos crentes já conhecem, que quando alguém te perguntar, você vai falar: Deus me amou de tal maneira que Ele enviou Jesus para me salvar. E aí isso daí já explica todo o evangelho. Amém? E aí o crente que tem a palavra dentro dele, ele já sabe responder a razão da sua esperança. Então, é meditar dia e noite. Dia e noite. Quando alguém chegar para você e te perguntar, você vai estar preparado para responder. O crente que pratica a palavra, olha quantos benefícios, gente. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. O crente que pratica a palavra resiste ao diabo, porque a palavra, ela não é simbolizada como a espada. Quando o inimigo vem contra você, você pega a sua espada e aí você começa a atacar o inimigo. O crente que tem a palavra no seu coração, quando o diabo vem afrontar ele rebate com a palavra e vence, porque a palavra de Deus é infalível, é a espada. O crente que conhece e pratica a palavra tem facilidade em dizer não às tentações. Se você é um crente que não consegue dizer não às tentações, eu te convido a você desenvolver o conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai te dar forças para dizer não para as tentações. Lá em Mateus 4, quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, o que é interessante, que nós já aprendemos muitas vezes, é que todas as vezes que Satanás apresentava algo para Jesus, Jesus rebatia com a palavra. Jesus não ficava dizendo: ah, Satanás, eu acho que meu pai não vai querer que eu faça isso não. Ah, não. Ai, será? Não. Eu vou te dar tudo isso aqui, todos os reinos, tudo, todos os governos diante de você, se você se prostrar diante de mim. Jesus rebatia com a palavra, ia lá em Salmos e falava: está escrito, Satanás, não tomarás, lá em Êxodo, se eu não me engano, não tomarás outros deuses diante de mim. Só ao Senhor prestarás culto. E Jesus ia rebatendo com a palavra: meu irmão, todas as vezes que Satanás chegar diante de você para te afrontar, usa a sua espada. Satanás vai sair correndo, porque diante da palavra de Deus, você encontra forças. Um crente que pratica a palavra de Deus tem uma vida de santidade. O crente que pratica a palavra de Deus é obediente a Deus. O crente que pratica a palavra de Deus sabe responder à razão da sua salvação. Olha quanta coisa um crente que conhece a palavra de Deus sabe fazer. E aí o tema da palavra não é a igreja e o seu reflexo diante da sociedade. Um crente que tem a espada na mão, no coração, cravada no coração, quando o inimigo vem, ele resiste, e quando alguém sedento pelo evangelho chega diante dele, ele sabe entregar a palavra de Deus de forma amorosa. Não é condenando a pessoa, mas é mostrando que Deus amou o mundo de tal maneira, meu irmão, foi de uma maneira que ninguém sabe explicar, porque um pai não vai entregar um filho assim, por causa de um monte de gente que rejeita ele. Não, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para te salvar. Então você precisa de Jesus, pecador. É assim que nós vamos levar o evangelho para o mundo. E aí, para finalizar, como vamos refletir Cristo então? Como vamos ser esse reflexo diante da sociedade? Através do amor e através do testemunho. Através dos frutos. E Jesus, lá em João 17, 23, está escrito: eu neles e tu em mim, a fim de que vocês sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes. Como que o mundo vai saber que você é enviado por Deus e que ele foi enviado por Deus para nos salvar? Através do amor. Amém? Glória a Deus. E aí Jesus continua dizendo em João 13:15, nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, para nós encerrarmos aqui essa reflexão,
o amor de Deus tem que estar tão forte no nosso coração, que nós temos que primeiro amar uns aos outros, a gente tem que gerar unidade aqui dentro da igreja, e lá fora nós temos que apresentar esse amor para as pessoas, e assim Cristo vai ser conhecido através dos nossos frutos. Pelos frutos serão conhecidos, como Jesus disse. Amém? Então, eu convido você a refletir a cada mensagem que vier nesse mês, que é esse tema, a você refletir como está a sua vida lá fora. As pessoas têm que ver Cristo em você. Você é Cristo andando na terra, você é o corpo de Cristo. Se você entrar na casa de alguém, as pessoas estão recebendo o próprio Jesus, e isso é de uma responsabilidade muito grande. A gente não pode fazer isso de qualquer jeito, a gente não pode mostrar Jesus de qualquer jeito. Não, nós temos que mostrar Jesus conforme Ele é, e aí nós temos que viver uma vida com Ele, para que nós aprendamos a ser como Ele é, manso e humilde de coração. Amém? Você pode fechar os seus olhos para nós orarmos? Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra, Senhor, que nos ensina tanto. Deus, eu quero pedir para que o Senhor nos ajude, Senhor, a ser um bom reflexo nesse mundo, Deus. Nós sabemos que esse mundo é pervertido, que esse mundo é corrupto, que esse mundo é caído, mas nós estamos aqui, Senhor, como o seu corpo, Deus, andando por onde vamos, levando, Senhor, o Evangelho, e nós não queremos, Senhor, representar o Senhor de qualquer forma, Deus. Nós não queremos representar o Senhor de uma forma injusta, de uma forma arrogante, Deus, ou de uma forma muito medrosa, covarde. Não, Senhor, nós queremos mostrar a Ti como o Senhor é, manso e humilde de coração, aquele que foi enviado para o mundo para nos salvar e nos resgatar. Então, em nome de Jesus, Senhor, que nós saiamos desse culto, Senhor, e que dia após dia que nós viermos à Tua igreja, nós sejamos alimentados, reabastecidos na Tua palavra, para que quando nós estivermos diante do mundo, nós sejamos como luz, como sal, como luz que vai iluminar esse mundo de trevas, e como sal que vai trazer sabor, que vai trazer alegria para as pessoas que estão, Senhor, em trevas, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por esta palavra, aleluia, glória a Deus. Ei, graça e paz, amém. Estão todos